irmãos? Vamos pegar a nossa Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Chegou não, né, Cássio? Não. 2 Timóteo 4, verso 13, diz assim: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Cá, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Somente tem. Feche seus olhos. Deus, esta é a sua palavra. Ele é tão importante para nós, Senhor, que é a palavra que tem guiado as nossas vidas, que tem nos ensinado aquilo que é certo, daquilo que é errado, daquilo que te agrada, daquilo que não te agrada. Ajuda-nos a entender mais essa verdade de hoje, Senhor, pelo Teu Espírito, que sejam palavras de vida para atingir vidas e transformar vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos que aqui estão lembram da sua primeira professora. Você lembra da sua primeira professora? Lembra? Lembra? Eu acho que a primeira professora é quase que inesquecível, né? Eu recentemente tive uma experiência, eu estava em Pirituba, já faz um ano isso, mas eu estava em Pirituba e enquanto eu tinha deixado meu pai na casa do irmão dele, eu fui, me veio a lembrança da minha primeira professora. Eu lembrava o nome dela, lembro o nome dela. E eu sabia onde ela morava, minha mãe esporadicamente se encontrava com ela. E eu fui até a casa onde ela morava. Quando cheguei lá, eu descobri que na realidade, porque o marido dela havia falecido, então os filhos casaram, ela ficou velhinha, uma certa idade, havia vendido a casa e comprado um apartamento, mas era logo ali embaixo. E eu fui até o apartamento. E por incrível que pareça, eu fui até a portaria, citei o nome dela. Você mora assim, uma ex-professora aqui, Lemínia, né? Aí eu expliquei quem eu era, né? Eu falei, um ex-aluno poderia chamar. E por incrível que pareça, ela atenciosamente veio ao meu encontro. E como ela tinha uma perninha que era mais curta que outra, né? Então a hora que eu a vi pela primeira vez, já vi que ela veio um pouco assim, mancando um pouquinho. Aí eu falei assim, é ela mesma. Mas ela não mudou muito não. Eu acho que eu mudei mais, porque ela não me conheceu não. Mas eu conheci, eu não me esqueço da minha professora. Oi? Muitos alunos, né? A gente sempre diz, é mais fácil as pessoas que estão na igreja sentadas lembrar de quem está aqui na frente, do que quem está aqui na frente lembrar de todos que estão aí. Um pouco mais difícil, né? Mas eu me lembro do meu primeiro dia de escola, eu me lembro quando eu comecei a ser alfabetizado. E eu me lembro que o primeiro dia de escola, minha mãe levou até a sala de aula, e quando minha mãe chegou lá no portão para ir embora, eu já estava primeiro que ela no portão. Ela me largou lá e eu saí correndo e fiquei chorando, porque eu não queria ficar naquele lugar de jeito nenhum, né? Mas minha mãe falou, você vai ter que ficar, vai ter que ficar. Mas tudo bem, depois os dias foram passando, você vai acostumando, você amizade com um, com o outro, e a gente acaba acostumando. Depois, uma coisa que a gente sempre usa na escola, né? Quando você entra e você começa a ser alfabetizado, são os materiais escolares. E é interessante, né? Porque a gente vai... Minha esposa disse que até hoje ela tem vontade de ter... Ela tem 2 bolsas, ela cheia de caneta, cheia de lápis, cheia de borracha, cheia de um monte de coisa. E toda vez que ela vai num lugar onde há uma papelaria, ela sempre inventa de comprar mais 5 canetas, não sei o quê. Ela falou, é trauma de infância, porque eu nunca tive material assim, escolar. O material era o caderno do deputado A, era a caneta do vereador X, era a borracha do vereador A, era tudo doado, né? Porque naquela época a questão financeira era um pouco mais limitada, era difícil, era só a mãe dela para cuidar de três mulheres, ela tinha que trabalhar fora, não era fácil, né? Mas você deve lembrar dos primeiros materiais que você deve ter levado para casa, um lápis, uma borracha, um computador, uma caneta, um caderno. E eu me lembro que o lápis a gente usou inicialmente porque quando a gente começa a ser alfabetizado, a gente tem muita dificuldade, a gente acaba errando muito. Então, inicialmente, a gente acaba usando o lápis, porque a gente acaba errando muito ao fazer as letras, ao desenhar as letras. Então, fazendo com lápis era mais fácil, você acabava usando o segundo item, né? Que era a borracha. Quando você errava, você pegava a borracha ali e
tentava fazer a letra A outra vez, a letra B, e assim sucessivamente. Eu me lembro que outro material que a gente levava era um apontador, né? Eu não sei se por medo ou por falta de experiência, eu gastava a ponta do lápis muito rápido, né? Talvez apertando para escrever ali. Então, escrevia 2, 3 letras e apontava, escrevia mais 2 letras e apontava. E se não tivesse apontador, meu amigo, não tinha jeito. Chegava uma hora que sumia, né? A cabeça como é que chama aquele grafite? Ele acabava sumindo, você tinha que gastar ali a cabeça outra vez para poder escrever novamente. E a gente só conseguia oficialmente escrever com caneta quando a gente estava mais seguro, né? Daquilo que a gente ia fazer, da forma que a gente ia escrever. Eu me lembro que você começou a escrever com caneta, pastor, você lembra? 4ª série. Você, André? Na 4ª. E você, André? Na 5ª? Ih, André, ganhou, então começou a ver primeiro. E você, Rose? Quando é que perpetuou a caneta? Acho que foi na 4ª. A gente vai ficando mais velho, não começa nem a lembrar mais, né? Se foi caneta, se foi lápis, se foi na 4ª, foi na 5ª. E é interessante que o caderno ele acaba se transformando no centro das nossas informações, do nosso aprendizado. Por que eu estou dizendo isso para você? Na vida nós temos o nosso material escolar. Nós sabemos que na vida nem sempre nós acertamos, nem sempre nós conseguimos fazer o que nós temos que fazer logo de primeiro e perpetuar. A gente tem que fazer algumas coisas com lápis. Na vida muitas vezes a gente vai ter que usar borracha para apagar alguns erros da gente. A gente vai ter que às vezes usar o apontador e muitas outras coisas. Eu queria hoje compartilhar com você rapidamente sobre de que forma você pode usar, de uma forma metafórica, você pode usar esses mesmos materiais que você usava na escola, mas para aplicar na sua vida. Então você fica perguntando, poxa, mas como é que eu vou usar o lápis para aplicar na minha vida? Como é que eu vou usar a borracha para aplicar na minha vida? Como é que eu vou usar um apontador para aplicar na minha vida? Como é que eu vou usar um caderno para fazer algo que eu possa aplicar na minha vida? Sempre é possível, meus irmãos. Eu quero tratar de coisas verdadeiras aqui, na nossa vida, que existem momentos na nossa vida que você tem que fazer as coisas com lápis. Existem outros momentos na nossa vida que você vai ter que usar borracha na sua vida. Existem outros momentos na sua vida que você vai ter que usar um apontador. Existe um momento na sua vida que você vai ter que usar, aliás, o caderno vai ser o caderno da sua vida. E é interessante que a gente, quando para pensar sobre isso, a gente está numa escola que nunca vai terminar. Porque a vida, dentre tantas coisas que ela possa parecer, a vida também é uma escola. É uma escola onde nenhum de nós nos formamos. Mesmo aqueles que têm uma maior idade, que já viveram experiências que nós não vivemos, eles nunca podem dizer assim, eu estou formado na vida, eu já aprendi tudo na vida. Porque a vida, às vezes, ela permite que a gente viva experiências que a gente nunca viveu, mesmo nós já tendo lá seus 50, 60, 70, 80 anos de idade. Vocês podem ver que esse avanço tecnológico é algo que a geração do meu pai nunca viveu. Então é uma novidade. Eu já estava falando para ele que eu vi numa página chamada Nostalgia, onde apresentou pelo menos ali uns 50, 60 comerciais da época dos anos 80, dos anos 70. E quando você ouve tudo aquilo, você fala, puxa vida, eu parei para prestar atenção em tudo isso, né? Quando eu era garoto. E hoje, quando você olha, isso tem lembranças. Mas o avanço tecnológico permite que hoje as imagens sejam de maior definição, a qualidade de áudio é indiscutivelmente melhor, não tem ruídos, não tem nada, até as próprias figuras, a própria arte que se faz para se preparar, para se apresentar no comercial, muito mais avançado. Então tudo isso, para a geração do meu pai, agora, essa geração, é tudo muito novo, mas para ele também é tudo muito novo, é algo que ele nunca viveu. Hoje você às vezes começa a contar coisas. Hoje eu estava falando com meu pai que existe entre as pessoas de um poder aquisitivo mais
abastado, o cara está lá no escritório dele, e ele tem um aplicativo no celular, e ele tem lá a sua casinha simples. Dentro da sua casinha simples ele tem uma banheirinha simples, onde da casa dele ele calcula o trajeto vai demorar, por exemplo, 1 hora do escritório até a casa dele, e ele quer chegar na casa dele e só tirar a roupa e está dentro da banheira. Então ele pega o aplicativo no celular e da casa dele ele programa, a torneira já abre lá na casa dele, já começa a encher a banheira, ele já programa a temperatura da água que ele quer que fique, o nível da água, já é injetado lá os sais e todos aqueles apetrechos que existem para colocar dentro da banheira, e a hora que o sujeito chega em casa, ele aperta, ele usa o interruptor, ele entra dentro de carro com o carro, ele sobe para o seu quarto, ele só tira a roupa, ele chega lá, a água já está na temperatura certinha, ele deita lá dentro, e é algo, eita coisa boa, né? Mas tudo isso, eu estava falando, meu pai, tudo isso existe, tantas outras coisas que a gente não sabe que existe, mas existe. Então existem coisas novas para aqueles que já têm uma certa idade. E existem coisas que estão ultrapassadas para aqueles que são dessa geração, mas que trouxeram um aprendizado. E eu queria falar com você sobre isso. Eu queria dizer para você que na vida nós precisamos aprender às vezes a usar o lápis quando nós fazemos as nossas escolhas. Porque nem sempre as escolhas que nós fazemos escolhas sábias. E quando nós não fazemos escolhas sábias e queremos perpetuar essas escolhas, nós podemos muitas vezes trazer consequências irreversíveis para a nossa vida. Por isso, não é chutando na vida, mas na vida você precisa fazer as suas escolhas, mas escrevê-las com lápis. Por quê? Porque quando você descobrir que você errou, não fez uma boa escolha, existe a oportunidade de você reverter tudo isso. Agora, se você fizer uma escolha e perpetuá-la com caneta, fica mais difícil. Eu não sei quantos da minha época lembram daquela borracha que era azul e cor-de-rosa do outro lado. Quem lembra? Isso, agora eu vou fazer a pergunta, né? Para que servia aquelas duas cores? Diziam para a gente naquela época que aquela parte avermelhada era para apagar o lápis. E aquela azul era para apagar o quê? A caneta. Nunca apagou a caneta, ali. Sem gente que saliva o negócio, se pegava, furava a folha e não apagava. Sabe, meus irmãos, às vezes nós fazemos escolhas na nossa vida e nós registramos essas escolhas com caneta. E depois a gente quer apagar, a gente fura a vida da gente. A gente estraga a vida da gente e não consegue voltar. Mateus 21, 28 e 29 diz assim: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois ele mudou de ideia e foi. Ele disse que tinha 2 filhos. Um filho disse assim: eu vou. E o pai falou: beleza. Mas não foi. Ele fez uma escolha de ir, depois ele fez a escolha, ele mudou a escolha dele, não foi. O outro disse para o pai assim: eu não vou. Aí depois ele mudou de ideia por alguma razão. Talvez ficou pensativo: poxa, meu pai pediu para ir trabalhar, eu tenho que ajudar. É chato isso, né? Eu sou filho, ele tem me sustentado até agora. Não me conta nada disso, tá? Estou aqui conjecturando. Vou fazer o seguinte: eu vou mudar de escolha. Eu tinha feito uma escolha de não ir, mas agora eu faço a escolha de ir. O meu irmão disse que ia, mas agora fez a escolha de não ir. Nem todas as escolhas são possíveis nós voltarmos atrás, mas existem escolhas e, mediante o arrependimento, quando nós temos a conscientização de que fizemos uma má escolha, é possível você voltar atrás. Eu quero perguntar para você: como é que você tem registrado as suas escolhas? A caneta ou a lápis? Porque se for a caneta, meu amigo, escolha feita a caneta é um negócio que está registrado, está marcado, e você não consegue mais voltar. E às vezes, uma escolha errada que a gente faz, nossa irmã tem experiência na vida, sabe que existem desdobramentos incalculáveis. Às vezes desdobramentos irreversíveis. Às vezes desdobramentos que não atingem somente a gente, mas vai atingir a próxima geração da gente. Vai atingir não só a nossa próxima geração, mas talvez atinja até a segunda geração. Tudo porque fizemos escolhas e as perpetuamos com caneta. Então eu quero deixar a primeira lição para você aqui.
Na vida nós precisamos aprender a usar o lápis quando nós fazemos as nossas escolhas. Para que à medida que você descobrir que fez a escolha errada, o problema não é errar, meus irmãos. O problema é você reconhecer que você errou e, pelo orgulho ser maior do que o reconhecimento do erro, você continuar no erro. Errar todo mundo erra, todo mundo falha. Quem é que nunca fez uma escolha errada? Quem é que nunca tomou uma decisão errada? Quem é que nunca errou? Todos nós erramos. Aliás, a Bíblia fala sobre isso. Se nós dissemos que não temos pecado, nós estamos tornando nós mesmos um dos maiores mentirosos do mundo. Porque todo mundo peca, então todo mundo erra, todo mundo falha. Mas é possível você, às vezes, mudar as suas escolhas ou consertar as suas escolhas se você não as perpetuou, mas escreveu com lápis. Na vida, nós também precisamos aprender a usar uma borracha para corrigir os nossos erros. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. E como eu disse, o problema não é falhar, o problema não é errar. O problema é você não estar disposto a passar uma borracha no erro que você cometeu. E como é que se passa uma borracha no erro que a gente comete? Olha, se o erro que nós cometemos atingiu outras pessoas ou outra pessoa, a forma de você passar a borracha é pedindo perdão. É você se arrependendo e se consertando. Mas querer corrigir os erros sem querer passar uma borracha. Tinha um ditado muito pesado antigamente, ainda existe hoje, mas tem sido usado com uma frequência bem menor. Diz que errar é humano, mas persistir no erro já é burrice. Tinha um pastor amigo meu, tem, ele está vivo, ele dizia assim: se alguém te chamar de burro, você tinha cabeça. Se duas pessoas te chamarem de burro, fica desconfiado. Se a terceira pessoa te chamar de burro, faz o seguinte, vai lá e compra uma ferradura. O problema não é nós errarmos. O problema é nós não queremos corrigir o erro por causa do nosso orgulho. Lucas 15, 17, 18, conta uma história muito conhecida por você, por todos nós. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Nós sabemos que essa é a parábola tão conhecida, parábola do filho pródigo. Num dado momento, o filho mais novo entendeu que ele poderia viver o quê? Sozinho, individualmente. Ele não precisava da ajuda do pai, não precisava da companhia dos irmãos, não precisava de ninguém. Ele quis arriscar e viver sozinho. A história conta que ele pediu para o pai dar a parte da herança. Eu não sei se vocês tinham observado, quando vocês já observaram quando lendo essa parábola, a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. Ele chamou esses 2. Porque um queria a parte da herança. Aí a Bíblia diz que o pai repartiu entre eles. O outro também recebeu a parte dele, mas o outro continuou com o pai. E o outro achou por bem o quê? Ir para o mundo. Quando ele percebeu que ele tinha gasto tudo, tinha desperdiçado tudo, ele tinha 2 saídas. Uma: eu não vou voltar para casa porque vai ser uma vergonha. Vai ser um mico, vai ser um King Kong, vai ser uma vergonha incalculável para mim. Sabe uma coisa? Eu prefiro morrer mendigando, pedindo pão, morando na rua, do que voltar para a casa do meu pai. Embora seja uma parábola, mas traga uma verdade espiritual para nós, mas ainda bem que esse jovem, ele escolheu o quê? Passar a borracha. E corrigiu o quê? O erro dele. Ele descobriu que ele fez tudo errado. Que ele não precisava ter feito o que ele fez. Então o que ele faz? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou falar para o meu pai que eu errei, que eu falhei, que eu pequei, que eu não devia ter feito, que eu fiz, mas eu quero recomeçar a minha vida. E nós sabemos como a história terminou, né? A história terminou com o pai em festa. A hora que o pai viu o filho de longe, já correu e abraçou, já mandou preparar ali aquela churrascada, já mandou o menino tomar um banho, colocar anel no dedo. Depois nós vimos que o outro irmão não gostou muito, né? Porque achou que não deveria dar uma nova oportunidade para ele, mas Deus é sempre Deus de oportunidades, deu a ele.
Mas esse rapaz poderia ter perdido a sua vida. Por quê? Porque ele poderia não estar disposto a passar uma borracha nos erros da sua vida, no seu passado, naquilo que ele não fez como deveria ter feito. Eu quero perguntar para você, e você? O que você tem feito com os seus erros? Você tem deixado registrado no caderno da sua vida? Ou você tem passado uma borracha e recomeçado? Volto a dizer, o problema não é você errar. O problema é você não querer apagar os seus erros e recomeçar a sua vida. Terceiro, na vida precisamos aprender a usar o apontador para continuar escrevendo a nossa história. 1 Reis 19, 4, 7, tem um texto que eu gostaria de repartir com vocês, que diz assim: e entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, significa renovação, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. A gente sabia que quando a gente queria continuar escrevendo o que a professora pediu para ele escrever, e quando o grafite já tinha acabado com a cabeça, não tinha mais nada, só tinha uma saída. Você tinha que pegar o apontador, parar, apontar o lápis outra vez para aparecer o grafite ali, para você continuar escrevendo, fazendo a lição de casa, fazendo a lição que estava dentro da sala de aula. Não tinha um outro caminho. Você não estava autorizado ainda a pegar a caneta. Você tinha que continuar escrevendo com lápis. Quantas pessoas já pararam na vida, meu irmão? Porque o grafite acabou. Mas não encontram tempo para pegar o apontador e fazer uma ponta novamente para continuar escrevendo a história. Eles preferem dizer assim: parei de escrever a história da minha vida porque acabou o grafite da minha vida. Mas para o grafite tem uma solução. É só você pegar um apontador, apontar e continuar escrevendo a história da sua vida, ou continuar permitindo que Deus escreva a história da sua vida. Não precisa parar a história porque acabou o grafite. Não precisa parar a história porque você não tem um apontador, peça emprestado. Aliás, uma das coisas muito comuns que existia na escola era pedir coisa emprestada. Ah, esqueci a borracha. Ou pegou a borracha, me faltou o lápis. Ou faltou o apontador, pegava emprestado. Eu me lembro que às vezes na sala de aula, professor, não dá para escrever mais porque acabou. Meu grafite aqui acabou. Ele falou assim: pega o seu apontador. Eu não trouxe apontador. Então pede o apontador do seu amigo emprestado. E tinha uns que era preguiçoso, não queria continuar fazendo a lição. Então pega o apontador. Mas meu amigo não trouxe, então pega o outro. Ia lá. E às vezes na vida é assim, meu irmão. Se alguém não tem um apontador para ajudar a apontar o lápis da sua vida, você continuar escrevendo a história, pede para o outro. Se não tem o outro, pede para o outro. Mas não pare de escrever a história da sua vida porque faltou o apontador. E quando eu digo que faltou o apontador, é que estacionou. Sabe, você já percebeu às vezes na vida, quando você percebe que você não volta, mas também não vai? Você está sempre no mesmo lugar estacionado? Porque acabou o grafite. É que apontar e continuar escrevendo a história da vida. 4. Na vida precisamos aprender a usar uma caneta para perpetuar os nossos valores. Hoje pela manhã, tem tantas coisas que a gente sempre conversa pela manhã, minha esposa. Eu estava dizendo de uma história que eu vi no Face. Eu sei que para nós não é verdade, tá? Não é uma verdade porque não existe possibilidade, pelo menos dentro do conhecimento que nós temos, de ser uma verdade. Mas como ilustração vai servir aqui para a gente, tá? A história do Face dizia mais ou menos o seguinte: um caminhoneiro chegou em casa e ao chegar em casa, a sua esposa abriu a porta e ele então abraçou a sua esposa dizendo assim: olha, nós brigamos e já faz pelo menos quase 15 dias que nós estamos brigando. E nessa viagem que eu saí com o coração partido. Por quê? Porque o meu orgulho não permitiu que nós arrumássemos a nossa situação. Então eu voltei de viagem agora e eu quero te dar um abraço, pedir perdão, porque eu não queria que essa situação continuasse. A esposa totalmente envolvida por aquela atmosfera, por aqueles sentimentos, assim: não, me perdoe também. Eu também falhei, eu fui estúpido, eu fui grosso, não deveria ter tratado você como tratei. Então não, me perdoe também. Aí o marido então abraçou a esposa abraçou o marido, e ele disse assim para a esposa: só que agora eu vou ter que tomar um banho, tá? Eu vou ter que tomar um banho, porque
que vou ter que arrumar minha mala, porque eu vou ter que fazer uma nova viagem. Ele era caminhoneiro. Só que essa viagem vai demorar muito. Vai demorar muito. Então você espera, só vou tomar um banho? Eu falei, claro, eu vou preparar o jantar enquanto isso. Enquanto ele estava, ela ouviu abrir o chuveiro, a água caía, supostamente ele estava tomando banho. Toca o telefone. Quando toca o telefone, a pessoa que estava do outro lado da linha disse assim: escuta, a senhora é a fulana de tal? Falou assim: a senhora mora na rua tal, é a esposa do fulano de tal? Sim. Lamento informar que seu esposo faleceu. Ela falou assim: não, deve estar havendo um equívoco. É um equívoco. Meu esposo acabou de entrar aqui em casa e ele está tomando banho. Falou assim: não, nós estamos aqui com o CPF dele, com o RG dele. Ele deu entrada com vida no hospital, mas ele faleceu. E aqui, ele não tem um caminhão com a placa X, simples. Não, espera só um pouquinho, eu só vou até o banheiro chamar ele. E você vai ver que está havendo um engano. Quando ela foi no banheiro, não tinha ninguém no banheiro. E quando ela olhou lá para fora, o caminhão também não estava. Então, nessa história, né, que é uma história que conta, você não deixar para fazer as últimas coisas, ou fazer algumas coisas, deixar de fazer algumas coisas que você pode fazer, ou escolher fazê-las no último momento, porque pode não haver no último momento. E eu contei essa história lá em casa que eu vi, e eu falei assim: essa história é muito parecida quando a gente assiste o filme do Apocalipse. Jesus Cristo vai voltar, vai ter o arrebatamento da igreja, todo mundo treme na hora, mas passa 3, 4 dias e continua vivendo a mesma vida. Aí eu estava dizendo para ela: por que isso acontece? Sabe por quê, Rogério? Porque a verdade ainda não se tornou um valor para a gente. Embora a verdade sempre será a verdade, mas ela nunca tornar-se-á a verdade na nossa vida, porque ainda não é um valor para nós. Nós ouvimos uma história como essa, se fosse possível ser verdade, mas vamos, como uma metáfora, trazer uma lição de vida para nós. Eu sei que talvez se você brigou com seu esposo, a partir de hoje eu não vou mais brigar. Então, eu briguei também, quero reatar meu relacionamento com ele. Não vou consertar tudo, eu briguei com meu filho, quero acertar com meu filho. Aí você assiste o filme do Apocalipse também, a volta de Cristo. Não vou consertar minha vida com o Senhor. Não, agora, a partir de hoje eu não quero ter mais inimigo, quero perdoar quem eu tenho que perdoar, até porque o Senhor pode voltar. E isso dura, sabe o quê? 3 dias, 4 dias, uma semana, daqui a pouco a gente volta àquela mesma vida, com dificuldade de perdoar, de brigar com o esposo, de brigar com a esposa, de brigar com filhos, virar a cara para um lado, virar a cara para o outro, e tudo continua na mesma vida, do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque isso ainda não é um valor para a gente. A volta de Cristo ainda não tornou-se um valor na minha vida, a ponto de eu viver cada dia como se esse dia fosse o último dia, porque é nesse dia que Jesus Cristo vai voltar. Minha esposa disse a respeito de uma carta que o esposo de uma comissária de bordo escreveu quando ele soube que ela havia sofrido um acidente, e obviamente acidente de avião não sobra ninguém. Aí ele começou a descrever: se eu soubesse que eu não veria você mais, eu teria te dado um abraço. Se eu soubesse que eu não te veria mais, eu tinha dado um beijo mais prolongado. Se eu soubesse que eu não te veria mais, eu diria para você 3, 4, 5, 10 vezes eu te amo. Se eu soubesse que eu não te veria, se eu soubesse. Pois é. Mas sabe qual é a hora de você dizer eu te amo? É agora. Sabe qual é a hora de você dar um abraço? É agora. Sabe agora a hora de você dizer que essa pessoa é importante para você? É agora, porque não tem amanhã. Na vida nós precisamos aprender a usar uma caneta para perpetuar os nossos valores. Quais são os valores que você tem na sua vida? Não quais são as verdades que existem, mas quais são as verdades que se tornaram valores na sua vida. Eu sempre digo para minha esposa que valor, virtudes, não depende de religião ou de crença. Porque eu particularmente conheço pessoas que não são cristãs, que têm valores que cristãos não têm. Eu conheço pessoas que professam uma outra fé, mas que não têm o valor que nós como cristãos deveríamos ter. Por quê? É uma verdade? É uma verdade, mas não se tornou um valor para nós. O que é um valor? Aquilo que a gente não abre mão, que é indispensável, que é inegociável, que é algo que você diz assim: isso nunca deixará de fazer parte da minha vida. É quando você agrega aquilo que você considera um valor no seu estilo de vida. Então na vida a gente precisa aprender a usar uma caneta para perpetuar valores, não lápis. Eu tenho visto que ele tem escrito muitos valores que são verdades, mas tudo lá, daqui a pouco a gente está apagando e escrevendo outro.
apagando, escrevendo outro. Deuteronômio 6, 6 a 9 diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E olha o que ele diz: ensine-as com persistência a seus filhos. Eu não sei, a pastora viu hoje o negócio no Facebook, foi interessante. Tinha 4 desenhos. No primeiro desenho, você me ajuda a lembrar, tá? No primeiro desenho, a criancinha olhou para a mãe e falou um palavrão, mas falou errado. Sabe, em vez de falar a palavra certa, falou errado. A mãe falou: mãe, está xingando, que bonitinho. Só que falou tudo errado. No segundo momento, teve o outro desenho. Ela começa a rebolar. Ela começa a rebolar. Vai, que coisa, olha. Ela bota um funk e a menininha, a criancinha começa a rebolar. A mãe, que bonitinho, que coisa mais linda. Aí cresce um pouquinho mais, a mãe vai lá e compra um shortinho bem curtinho para ela. E ela coloca e fala: olha que bonitinho vai ficar esse short em você. E o quarto desenho mostra a filha grávida. E a mãe perguntando: aonde foi que eu errei? Aonde foi que ela errou, Camila? Talvez ela tenha errado, ou com certeza ela errou, quando o filho falou o primeiro palavrão e por ter falado errado, ela achou bonitinho. E quando ela começou a dançar uma música funk e rebolar, e ela ficou impressionada que ela começou a dançar, ela achou bonitinho. Aí ela comprou um short curtinho, até porque é uma criancinha, não tem nada a ver, vai ficar bonitinho nela. E ela gostou do short curtinho. E quando ela cresceu, ela engravidou. E aonde foi que a mãe errou? Os valores começam lá no berço, meu irmão. Os valores começam no berço. Não é achar engraçado quando o seu filho, por alguma razão, por algum motivo, ele soltou alguma palavra inadequada e ainda pronunciou de uma forma errada. Não tem que dar risada, você é corrigir. Porque você precisa ter valores dentro da sua casa. Quando tocar uma música na rua, seja o próprio seu filho, mesmo que ele começou agora saiu do gatinho, começou a dar recolado, não, você pode dançar, mas dance outra música, essa não. Tenha valores. Se você tiver que oferecer alguma roupa para o seu filho, ofereça uma roupa decente. Para quem não gosta da indecente quando é criança, quando crescer, ele não queira tocar e possa até dizer para você assim: eu gosto de usar, aliás, quem me deu essa primeira roupa foi a senhora mesmo, foi o senhor mesmo. E por último, na vida nós precisamos aprender a usar um caderno para lembrarmos o quanto Deus já fez por nós. A gente fica sempre lembrando o que falta Deus fazer por nós. Mas a gente se esquece o quanto Deus já fez por nós. E se a memória é fraca, tudo bem. Então tem um caderno, registre as coisas boas que Deus já fez na sua vida. E até por conta dessas coisas boas que aconteceram, você chegou até aqui. E que talvez se não tivesse acontecido, ou Deus feito o que Ele fez na sua vida, você não estaria onde você está. Não teria chegado onde você chegou. Então na vida, a gente precisa aprender a usar um caderno para registrar os momentos em que Deus nos livrou de situações que somente Ele poderia livrar. Lamentações 3:21, eu termino aqui, 22, assim: todavia, lembre-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Eu às vezes quando dobro meu joelho começo a orar e eu começo a agradecer a Deus por aquilo que Deus já fez na minha vida, eu fico constrangido. Não que eu não possa, mas eu fico constrangido de pedir alguma coisa para Deus. Tem me visto o que Ele já fez por mim. Fico sem graça. Sabe aquela pessoa que já te fez tanto favor? Sabe? E de repente você fala assim: puxa vida, eu precisava mais, mas ela já fez tanto favor que eu tenho até vergonha de pedir mais um favor. Então é assim que eu me sinto diante de Deus. Eu tenho até vergonha de pedir mais alguma coisa, de tanta coisa que Deus já fez na minha vida. Talvez você diga assim: ah, pastor, não tem tanta coisa. Você sabe quantas vezes Deus te livrou da morte, por exemplo? Pastor, eu nunca fiquei doente, nunca tive nada. Pois é,
eu acredito que quando nós chegarmos no céu, nós seremos surpreendidos pelos livramentos que nós nem sequer vimos, mas que recebemos esse livramento. Quantas vezes talvez o diabo quis ferir você, ou aquele mal-estar que você sentiu uma vez, sabe que você nunca mais sentiu, mas você sentiu mal aquele dia lá? Quem sabe era o momento que o diabo está aqui no ceifar a sua vida, mas Deus interferiu. E aquilo que para você foi simplesmente mal-estar, era uma tentativa do diabo de ceifar a sua vida, mas como nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, e as coisas só acontecem com a permissão dele quando ele faz, então ele disse: não, agora não é o momento. Pode até ferir, mas não vai tirar a vida. Assim como ele fez com Jó. E disse para Satanás: tá bom, você está dizendo que a vida dele é muito importante, então vai lá. Fere ele. Todavia não mexe na vida dele. E talvez você já tenha vivido momentos assim na sua vida. E aquilo que você entendeu que foi simplesmente um mal-estar, você foi médico, mas falou assim: não foi nada, está tudo bem com você. Mas foi um livramento de Deus para a sua vida. Então, perpetue isso no caderno. E quando você ficar muito triste por conta de coisas que ainda não aconteceram que você gostaria de acontecer, pegue esse caderninho e comece a lembrar aquilo que Deus já fez por você. E eu vou dizer para você, algo dentro de você, existe uma grande probabilidade de algo dentro de você notar algo semelhante àquilo que eu sinto quando eu vou pedir alguma coisa para o Senhor, mas começo a agradecer por aquilo que Ele já fez. Senhor, se o Senhor fizer, amém. Eu gostaria muito se eu fizesse, mas se o Senhor não fizer, tudo que o Senhor já fez, já tem dentro do meu caderninho, já está como bônus, já está sobrando. Então, muito obrigado por isso. Que material você tem usado para registrar as suas escolhas? Lápis ou caneta? Faça de lápis. Pelo menos se você se arrepender, dá para você voltar atrás. Que material você tem usado para corrigir os seus erros? Apontador ou borracha? Está querendo apagar os erros com o apontador não apaga. É só borracha que apaga. Que material você tem usado para continuar escrevendo a história da sua vida? Apontador ou borracha? Apontador, não é borracha, agora é o contrário. Que material você tem usado para perpetuar valores? Lápis ou caneta? Para mim isso é muito importante, mas eu vou escrever de lápis, porque pode ser que de repente não seja mais importante, eu apago e escrevo outro. Valores têm que ser apenas agregados, somados, nunca apagados. A igreja hoje é o que se tornou, porque muitos valores foram escritos a lápis pela igreja. E agora apagados, estão escrevendo outros valores. E esses que foram escritos a lápis deveriam ter sido escritos a caneta, para que nunca tivesse saído da nossa mente. Que material você tem usado para lembrar daquilo que Deus já fez por você? Uma folha de papel ou um caderno? Ou talvez nenhum nem outro. Quero que você, a partir de hoje, selecione bem o material que você vai usar na sua vida. E dependendo do que você vai fazer, use o material adequado. Se for escolhas, registre só com lápis. Pelo menos se você errar, você pode corrigir. Se for erros, pegue a borracha e apague. Peça perdão para Deus, se arrependa e continue sua caminhada com o Senhor. O Senhor é rico em misericórdia, sempre pronto a te perdoar, te oferecer uma nova oportunidade. Mas tem que apagar os erros. Só que pode continuar escrevendo, lotando o caderno de erros. Tem que apagar e recomeçar a vida. Se você quiser continuar escrevendo a história da sua vida, para o tempo. Agora é tempo para você apontar o lápis para continuar escrevendo. Ninguém consegue continuar escrevendo se o grafite acabou. Pegue um caderno, bem legal. Coloque lá, caderno de recordações das bênçãos de Deus, dos grandes feitos de Deus na minha vida. Escreve lá. E quando você achar que não tem mais razão para viver, abre esse caderninho, você vai encontrar a razão do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé então? E vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por todo o bem que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, o material escolar para a escola
nós quase não usamos mais, mas queremos continuar, metaforicamente, usando esses materiais na nossa vida. Queremos registrar as nossas escolhas com lápis. Pelo menos, se num dado momento percebemos que fizemos escolhas erradas, que a gente possa vir com a borracha e apagar, corrigir os nossos erros. Senhor, não permita que a gente pare de escrever a história da nossa vida, ou continuar vivendo essa vida, porque já foi consumido todo o grafite da nossa vida. Que a gente possa parar um tempo, apontar o nosso lápis e continuar escrevendo a história. Que a gente sempre tenha um caderno de lembranças, Senhor, onde está ali registrado todos os feitos do Senhor. Obrigado, Senhor, por didaticamente nos ensinar e por espiritualmente estar sempre nos ensinando também. Obrigado, Pai, que esta palavra fique escondida no melhor lugar dentro do nosso coração. Que seja uma palavra que gere reflexão na nossa vida. Que seja uma palavra que fique guardada e que no momento oportuno da nossa vida, o Teu Espírito possa trazer a lembrança. Não permita que nenhum de nós que aqui está venha colocar em segundo plano e esquecer-se da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por dar-nos livramentos esses que muitas vezes nós mesmos desconhecemos, mas queremos ser gratos ao Senhor. E aqui está um povo, Senhor, que o Senhor deu a vida por ele. Um povo, Senhor, que o Senhor está escrevendo juntamente com cada um de nós a história da nossa vida. E que o Senhor tem nos agraciado, Senhor, de, em momentos da nossa vida, estarmos perpetuando valores à caneta, para que nós não venhamos esquecer. Para que isso também venha fazer parte da nossa vida de tal forma, Senhor, que isso venha fazer parte do nosso estilo de vida. E não apenas mais aquilo que nós idealizamos como algo para se cumprir na nossa vida, mas que seja já real nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por mais este momento selecionado, guardado, separado pelo Senhor, para que não fizéssemos outra coisa senão ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor possa levar esse povo amado e querido do Senhor para a sua casa, para o seu lar, debaixo da sua potente mão, agarrado em seus braços, Senhor, protegendo, dando a cada um deles uma noite prazerosa de descanso. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. E todos digam amém. Deus abençoe. Aguardo vocês aqui no domingo, às 9h30 ou às 18 horas.